Olá, mais um Memória Manchete, dessa vez com a jornalista Márcia Leite, que está em Londres. Está numa temperatura completamente diferente da nossa aqui do Rio, aquela coisa quente que está no Rio de Janeiro. Tudo bom, Márcia? Como é que você está? Eu estou bem, e você? Como você está? Estou ótimo. Poxa, a gente está vivo, né? Nós estamos vivos. Essa é a grande vantagem. E aí, Márcia, como é que você começou na Manchete? Começa a contar pra gente. Eu comecei na Manchete em 1984. Foi 4. Eu comecei a tentar em 1983. Uhum. Aí eu conversei com o Sônia Israel, conversei com Sidney. Como é que Eduardo Sidney. Eduardo Sidney. Isso. E aí eles demoraram a dar resposta, e o meu sogro, na época, resolveu interferir e falar com um amigo que ele tinha lá, um pistolão. E aí o pistolão era chefe da segurança, as pessoas tinham horror ao chefe da segurança, porque ele era chatíssimo, rígido. E aí as pessoas... Aí eu não fui contratada por causa do pistolão. Eu nunca vi isso na minha vida. Pela primeira vez um pistolão que fez o trabalho contrário, né? Deu o efeito contrário. E aí passaram-se uns meses, e aí a Sônia Israel voltou a me chamar, me disse: Márcia, as pessoas estão me dizendo que você é ótima, que você é excelente, mas você é amiga desse segurança? Porque a gente não tem uma boa relação com ele. Aí eu falei: não, Sônia. Aí contei para ela a história do meu sogro, do pistolão. Aí ela falou: Márcia, deu muito errado, mas agora vamos começar de novo. Aí ela me mandou para fazer um teste, saí na rua, fazer uma matéria, eu saí, fiz a matéria, fui bem na matéria, e aí fui contratada. E fiquei na Manchete alguns anos, até a greve da Manchete. Eu saí na greve, fui demitida na greve, porque não fui trabalhar, porque, bom, as pessoas já devem ter dito isso, a Manchete era uma confusão louca, a gente não recebia os salários eram baixos, atrasados, e as condições de trabalho eram terríveis, e as pessoas eram humilhadas, e seu Adolfo tinha uma... Bom, já devem ter contado isso, porque é lendário isso, né? O seu Adolfo tinha essa mania de... Ele entrava nas salas e aí derrubava tudo que estava em cima das mesas e dizia que não queria nada em cima das mesas, porque tinha que ficar tudo dentro das gavetas, que aquilo estava uma confusão, que aquilo era um lugar de trabalho, não era uma bagunça. Imagina se uma redação pode ser uma coisa eternamente organizada. E aí ele jogava tudo no chão. Aí ficávamos nós, jornalistas, produtores, todo mundo catando as coisas para... Carlos Leal contou essa história, uma dessas histórias daí, ele chegou e tirou tudo quanto era papel que estava em cima das mesas, aí saíram vocês catando. Ele apontava, a gente trabalhava no 6º andar, quando ele apontava lá na frente, vindo do elevador, todo mundo dizia: seu Adolfo está vindo, seu Adolfo está vindo. Aí todo mundo tentava tirar, mas não dava tempo, né, porque era muita coisa. E aí lá chegava ele com aquela cara dele de zangado, enfim, e jogava tudo no chão. Enfim, a situação parecia que você estava trabalhando num sanatório. Era uma coisa... Era uma loucura. Era uma loucura. E aí, depois, na hora do almoço, né, você ia almoçar, eram talheres de prata, pratos de porcelana. Comida maravilhosa. A comida maravilhosa. Era surreal aquilo tudo, né? E, enfim... Então, quando teve a greve, obviamente, que eu tinha acabado de ser promovida, saído de Mulher para Mulher e saído para o programa de domingo. Você começou fazendo de Mulher para Mulher com a Neila Tavares? Eu fazia de Mulher para Mulher com a Neila Tavares, Clodovil, Sandra Cavalcante, Clodovil, Scarlett Moon, um time tão diverso de pessoas de posições políticas e de posições de visão de mundo tão diferentes, porque tinha de Scarlett Moon a Sandra Cavalcante, passando por Clodovil, e Neila Tavares, que era uma pessoa que se relacionava bem em todas as... Com esse caos, né? Porque era um caos. Era um caos. Jalusa Barcelo também, né? Eu fui promovida para o programa de domingo,
que o Fernando Guedes dirigia, e fui ser repórter por domingo, e logo em seguida a minha promoção veio a greve, e as pessoas me disseram, não faz a greve, você acabou de ser promovido, você está com um salário melhor, com uma posição... Eu falei, eu não posso não participar da greve, não sou solidária com os meus companheiros, porque nada mais justo nessa emissora do que uma greve. As pessoas atrasavam, a diretoria, o financeiro atrasava 2, 3 meses, às vezes, para pagar os salários. Então, eu fiz a greve e fui demitida. Anos depois, eu fui convidada para fazer o documento especial pelo Elaine Matos e pelo... Nelson Inep. Nelson Roiner. Exatamente. E aí eu avisei para a Elaine Matos, que era a produtora executiva do programa. Eu falei, olha, eu fui demitida na greve, eu não quero passar pelo vexame ou pelo constrangimento, não é um vexame, porque para mim não era vexame nenhum, pelo constrangimento de, na hora da contratação, eles dizerem, olha, você foi demitida na greve, não pode voltar mais aqui. E, inclusive, depois da greve, eu movi uma ação contra a Manchete, ganhei a ação, recebi o dinheiro, e eu acho difícil eles quererem me contratar novamente. Mas me contrataram, não tinha nenhum registro de greve, de processo na justiça. Continuava uma bagunça louca, um caos louco. E aí eu trabalhei no documento especial, até que o documento especial saiu da Manchete e foi para o SBT. Então foram 2 períodos da TV Manchete. O documento especial era o de Mulher para Mulher, era um programa muito interessante. Era tarde, né? Eu até falei com você. Era tarde. Era com a Jalusa Barcelos também trabalhou nesse programa com vocês, né? Ou não foi? Você falou comigo isso quando a gente falou pelo telefone, mas eu não me lembro da Jalusa Barcelos. A Jalusa acho que trabalhou depois. E a Cláudia Castelo Branco. Cláudia Castelo Branco, maravilhosa, que lia o mapa astral das celebridades e é uma pessoa interessantíssima. É engraçado que você falou aí 3 meses de salário atrasado. Eu só tive 1 mês de salário atrasado. Quer dizer, 1 mês, mais de 1 mês eu nunca tive. Eu não sei se... eu cheguei a ter 2 meses atrasados, mas sei de gente que teve 3 meses de salário atrasado. Nossa, era de acordo com o seu nível salarial. Talvez seja isso, porque nós apresentávamos o jornal, né? Então eles tinham que pagar a gente ali, porque senão parava. Se bem que naquela greve, eu fiquei na porta da Manchete e não deixei ninguém entrar. Foi? Foi. Eu botei eu e Roberto Maia. Eu sou grande e o Roberto Maia também é grande. Então, Roberto, fica aqui do lado, foi tal. A Jacilda, nós vamos ser demitidos, não vamos nada. Sai fora, não vai entrar ninguém. Não entrou ninguém. Tanto é que naquele dia, quem apresentou o jornal foi o Zeb. Foi o Zeb Guivelder que apresentou naquele primeiro dia da greve. Então foi uma confusão tamanho do mônio. Mas eu saí da Manchete em 88, né? Eu saí depois. Mas você voltou quando? Você voltou mais ou menos por essa época, não foi? Eu acho que eram os anos 90 já. Eu sou péssima com datas e anos, sou péssima. Não, eu guardo. Eu acho... Mas você ficou no documento especial há quanto tempo? Eu estava na TV Globo. Eu acho que foi no final dos anos 80. Deve ter sido isso, final dos anos 80. Mas você ficou um tempo ainda no documento especial? Eu fiquei no documento especial. Quando eu entrei no documento especial, o documento especial já tinha, eu acho que 1 ano e meio, por aí. E eu fiquei até que o documento especial saiu da Manchete e foi para o SBT. Aí eu fui para o SBT junto. Você foi para o SBT também? Fui. Antes disso, também não me lembro que ano, eu trabalhei um tempo na Manchete, mas por uma produtora independente, montando um programa que é muito legal, que eu nunca mais vi, chamado Chico Mendes, Um Povo da Floresta. Assim que o Chico Mendes morreu, a gente, na TV Educativa, não vou lembrar o nome dele. Alguém falou nisso. Alguma coisa Martins, Edmilson Martins, não sei. Por uma sorte danada, ele tinha gravado material com o Chico Mendes quando ninguém sabia quem era o Chico Mendes. Quando o Chico Mendes morreu, foi aquela
Foi aquela consternação no mundo inteiro e o Brasil se perguntando quem é Chico Mendes? Quem é Chico Mendes? O Brasil não sabia. E ele tinha tudo gravado do cara. E ele tinha um programa gravado para a TV Educativa, um programa gravado com o Chico Mendes, mas era uma produção dele. Uhum. Então ele era o dono do material. Então ele propôs a Manchete a gente fazer uma série documental. Eu me lembro dessa série. Não foi uma série, não, foi um programa só. Um programa só. Eu me lembro que teve um programa sobre Chico Mendes na Manchete. Eu me lembro disso. Sim, isso eu me lembro. Sim. Eu me lembrava se era série. Enorme montar, porque a gente tinha pouco material para contar a história da vida dele toda, então a gente tinha que fazer. A gente fazia uma espécie de. A gente faz uma coisa meio simbólica, uma coisa meio metafórica, sabe? A vida de Chico Mendes é como de qualquer outra criança da Amazônia, e a gente pegava umas imagens de arquivo de crianças, porque a gente tinha pouca coisa, inclusive fotos. Mas tinha umas entrevistas, mas tudo assim, gravado de uma maneira muito precária. Então a gente teve que se virar, e o programa ficou bem bonito, bem emocionante. A gente usou toda uma trilha sonora com música clássica, ficou muito legal. Mas você também trabalhou, então, você trabalhou também no programa que você estava falando, você não terminou, você começou a trabalhar também no programa de domingo. Mas você trabalhou como o quê? Como roteirista? Não, como repórter mesmo? Repórter. Nessa época eu era repórter. No Documento Especial eu também era repórter. Também. Era uma repórter que não aparecia no vídeo, sim, mas uma linguagem documental, né? Mas a gente propunha as pautas e depois a gente saía para a rua, gravava, depois a gente montava aquilo no papel, decupava tudo e fazia uma montagem no papel com todos os timecodes. O Raul Silvestre contou como é que surgiu o Documento Especial, a conversa dele com o Nelson Roiner, e aí, sabe? Eu não sei, eu peguei, já estava andando, já até tinha feito. Até estava fazendo bastante sucesso. Sim, ele mudou, o Documento Especial mudou a cara da TV brasileira. Mostrou um Brasil real. Essa que foi muitas coisas mudaram a cara da TV brasileira em diversas épocas diferentes. Sim. Eu me lembro de coisas extraordinárias mesmo nas novelas, né? Aquelas novelas O Grito, Sinal de Alerta, que falava de ecologia, e umas novelas, o Rebu mesmo, né? Que depois foi refeita, mas não com aquela originalidade da primeira versão Mas, enfim, isso já é um assunto de TV Globo, né? Mas o Rebu, a novela inteira se passava numa noite e num dia. Uhum. Era o dia em que as investigações estavam sendo feitas e com flashback da noite anterior, quando tinha ocorrido um crime. Então, era uma noite e um dia, apenas. E era muito revolucionário para a época. Sim. Como foi Pantanal, por exemplo, na Manchete? Pantanal. Foi espetáculo, né? A Globo agora refez o Pantanal. Teve um remake. Fez um remake do Pantanal. Teve, Chica da Silva também teve. Chica da Silva, era a direção do Avancini. Eu até entrevistei o Reinaldo Gonzaga, que foi, ele era o pai da Chica da Silva, porque ela era filha bastarda dele. Então, contou, muito legal. Não, a Manchete, ela trouxe isso de interessante. Tinha o documento, o Pantanal realmente foi uma novela que marcou uma época, tanto que a Globo refez. E a Xuxa, né? Eu me lembro muito bem da Xuxa. A Marlene Matos era assistente do Maurício Sherman, secretária do Maurício Sherman. Era. Maurício Sherman trouxe a Xuxa, inventou que a Xuxa deveria apresentar um programa para crianças. Inventou, porque ele disse na época, eu me lembro dele falando, eu estava perto e ouvindo ele falando que ele tinha uma lembrança de que uma daquelas certinhas do Lalau, eu me lembro qual, eu estou esquecendo o nome de tudo, desculpa. E aí, que ela tinha apresentado um programa para criança que tinha sido um sucesso tremendo, isso na TV Tupi, em 1900. E aí ele teve a ideia, como a Xuxa era também uma espécie de... Era um símbolo sexual, e as certinhas do Lalau também tinham uma coisa sexualizada, e as crianças se identificavam com aquilo, ele resolveu trazer a Xuxa. E a Xuxa era uma das mulheres mais bonitas que eu já vi na minha vida. Isso. E ela andava pelo corredor da Manchete com um fantochezinho na mão, falando com as pessoas como se fosse o fantoche,
e brincando com as pessoas, e falando daquele jeitinho dela. Oi, gente! Não. Então, a Xuxa, as pessoas diziam, mas ela briga com as crianças, ela belisca. Nunca vi ela beliscar. Não, ela era uma criança. Cala a boca, fica quieto, que senão eu não consigo falar. Ela fez várias vezes. Ela era uma criança igualzinha. Ela era muito inocente, muito ingênua, até aquela sexualidade dela, aquela coisa de mulher fatal, era uma coisa muito ingênua, muito inocente. Ela brincava com as crianças de igual para igual, falava de igual para igual. E aí quando começou a dar essa confusão e muita criança, e aí o Sherman falou para Marlene, cuida aí da Xuxa, cuida aí, que esse programa, muita criança, muita coisa, eu tenho mais o que fazer, cuida aí. Marlene começou a cuidar da Xuxa e deu no que deu, né? Deu no que deu, né? Exatamente. A gente conhece a história. Eu cheguei a trabalhar com Marlene e Xuxa anos e anos depois na Globo e trabalhei com Marlene na Bandeirantes. Porque ela foi uma época da Bandeirantes também, ela era diretora artística e me chamou para ser gerente artística. Aí eu fui, o salário era bom, né? Mas eu não aguentei muito tempo não, porque a Bandeirantes era horrorosa, aqui entre nós não, todo mundo vai ver isso, mas era horrorosa. Todo aquele time da Band era uma coisa... eu trabalhei na Band também, eu apresentei o Jornal Bandeirantes em Brasília, junto com Carlos Castelo Branco, Joelmir Betting e Ferreira Martins de São Paulo, e o Newton Carlos e o Ronaldo Rosa no Rio. Nós apresentamos o jornal, nós 6 apresentávamos, né? O jornal da Band. Depois da Band, eu fui para a Manchete, aí voltei para o Rio de Janeiro. Eu fui contratado pela Manchete no início, né? Eu fui o segundo a ser aprovado, o primeiro foi o Bianchini. E aquele time inicial, você não falou do jornalismo, nosso jornalismo era um espetáculo. O jornalismo da Manchete... porque eu sempre fui da linha de shows. De shows, Eu fui sempre da linha de shows, de mulher para mulher, mulher para mulher. Era um show. Shows. O programa de domingo eu fiquei pouquíssimo tempo, né? Fiquei, eu acho que um mês. 1 mês ou 2 meses. Mas você participou de um programa especial, o Documento Especial era um... E aí depois eu voltei no Documento Especial, que era maravilhoso. Não, eu cheguei a fazer uma matéria no programa de domingo, que há um tempo, não tem tanto tempo assim, talvez uns 2 anos, o Gregório do Vivier me perguntou sobre... Porque foi o seguinte, a pauta tinha saído um estudo sobre como os ruídos urbanos, a poluição... a poluição auditiva, né? A poluição sonora. A poluição sonora das grandes cidades, elas afetavam as crianças, especialmente os bebês. Sim. E aí eu fiz uma matéria sobre isso, sobre a sensibilidade dos bebês e tal. E aí tinha uma criança que passeava pela rua de fone, né? Para evitar, enfim. E no final, eu entrevistei a Olivia Byton, e ela cantou uma música de niná para o filho, que era o Gregório do Vivier, que era um bebezinho no berço. Que legal. Aí um dia eu encontrei o Gregório do Vivier no Rio de Janeiro, aquelas coisas do Rio de Janeiro que todo mundo encontra todo mundo, comentei com ele, e um tempo depois, no Instagram, ele me mandou uma mensagem perguntando se eu por acaso tinha. Aí eu pedi para a Lígia de Castro, que trabalhava comigo no De Mulher para Mulher, que ela era a mãe do bebê que andava de fone pela rua, e aí ela me mandou e eu mandei para o Gregório, mas é só o finzinho da matéria. Eu falei, Gregório, tem a matéria inteira, não tem como editar, é só o finzinho da matéria. E aí a Olivia canta para o Gregório está no berço, o bebê. Legal, muito legal isso, muito legal, muito interessante. Me diz uma coisa, por que a Manchete marcou sua vida? Qual foi o motivo? Olha, a Manchete não marcou a minha vida, não. Marcou. A Manchete é parte da história da minha vida. Então, parte da história, mas ela marcou a sua vida. Ela fez parte. Muitas coisas marcaram a minha vida. Mas, assim, eu acho que a vida da gente é uma sucessão de coisas, de muitas vidas. A Manchete foi uma das vidas que eu vivi. Foi o seu primeiro emprego? Não foi o seu primeiro emprego. Não foi meu primeiro emprego. Não foi seu primeiro emprego. Eu fazia um programa
defesa do consumidor na TV educativa. O Arthur da Távola, naquela época, me deu nota 10. Que legal. 5, acho que era de 0 a 5. Me deu nota 10, porque disse que o programa era muito útil e que eu era muito simpática e tudo. Eu era uma menina, eu tinha 20 anos, 21 anos, e eu ficava lá falando do preço dos alimentos que subiram, que desceram, como substituir. Aí tinha uma nutricionista que participava, uma pessoa de economia doméstica também, e tinha umas pessoas que faziam pesquisa na feira para saber o preço das coisas. Era um programa diário, e era era bancado, né, era financiado pelo Ministério da Agricultura. Aí depois o ministro da Agricultura caiu num escândalo qualquer, teve aqueles escândalos de corrupção, ele foi demitido, e aí o programa acabou. Mas eu trabalhei nesse programa uns 2 anos, talvez, como eu já disse, péssima de foi lá que você começou? Foi lá que você começou? Para começar mesmo, eu comecei trabalhando como freelancer em revistas, com a revista Contigo. Aí eu fazia entrevistas com as pessoas de teatro, de balé, de música, não fazia com os artistas de televisão, mas eram revistas especializadas em entrevistas. Celebridades, né? Celebridades. Revista Caras da época. Aí era revista Contigo, revista sei lá o quê, para a revista Manchete eu nunca trabalhei. E fazia também freelancer para a rádio Jovem Pan. Uma vez eu cobri o desfile das escolas de samba para a rádio Jovem Pan. E é muito louco você ficar descrevendo que você está na avenida, no rádio. Muito doido. Né? Você vai explicar. Muito doido. Aquela exuberância, aquela opulência, aquela... E o Carnaval da Manchete você nunca participou, né? Não, eu nunca fui do jornalismo. O Carnaval da Manchete marcou muito, né? Porque o Carnaval da Manchete, a transmissão do Carnaval da Manchete, as pessoas lembram até hoje isso. O Wilton Abirrian, foi o nosso entrevistado da semana passada, ele inclusive contou, é muito gozado que ele contou, que ele fazia na Bandeirantes o Carnaval. Aí depois o Roberto Thalmann foi fazer o primeiro Carnaval da Manchete, que foi em 84, e convidou ele para ser repórter. E ele entrevista o Roberto Dinamite, acaba de entrevistar o Roberto Dinamite, aí vira e diz assim: Carnaval 84, Rede Bandeirantes de televisão, 84 horas no ar. Aquela coisa doida, entendeu? Porque carnaval era uma coisa, sabe, muito doida. E as entrevistas... Eu acho que a Globo ela não dava muita bola pro carnaval, não. Depois que a Manchete fez muita audiência... É isso mesmo. E fez e espetaculou tudo, né? Fez realmente uma coisa espetacular. É que a Globo, eu não me lembro nem se a Globo transmitia ao vivo, acho que a Globo fazia uma montagem lá. Não me lembro. Não lembro. Eu só sei que a Globo não... A minha lembrança, posso estar erradíssima, mas a minha lembrança é que a Globo não dava muita bola. Foi a Manchete que deslanchou isso, que botou a transmissão do Carnaval no lugar que a transmissão do Carnaval merece. Claro. Não sei se você lembra que tinha assim, programa Esquentando os Tamborins, tinha os desfiles de fantasia no Hotel Glória, no Municipal. Eu fiz algumas. Os jornais, né? Isso. Evandro Castro Lima, os bailes de carnaval. Quem transmitia baile de carnaval antigamente era Bandeirantes. Tanto é que o Otávio Mesquita trabalhou primeiro na Bandeirantes, né? Foi cobrir um gala gay, um gala gay foi uma confusão também no bonde, depois ele foi para a Manchete. Aí também ele fazia também os bailes na Manchete. Então a Manchete botou, aquilo era verdade, 84 horas no ar, e foi exatamente isso, foram 84, você tem razão. A Globo se tocou que o Carnaval tinha que ter uma importância, tinha que ter um olhar mais atento dela. Foi exatamente isso que você falou. Também concordo. Tinha que ter destaque, né? Tinha que ter destaque, tinha que ter respeito por aquilo. Aquilo é uma festa fenomenal. É a maior festa do fenomenal. mundo. Do mundo. Fenomenal, né, Celso? E eu fui a voz que inaugurou o Sambódromo. Foi? Era assim, era um locutor em inglês, dizia o enredo da escola. Eu fui convidado pela Rio Tour. Depois a Jacira Lucas
né? A Jacira apresentadora. Fazia em espanhol, era filha de espanhóis, e depois era eu em português, aí a escola entrava. Eu fiquei quase 10 anos lá eu não fiquei, não era eu que dava 10, nota 10 na apuração. Não. Quem fazia isso foi o Carlos Imperial, que começou com Carlos Imperial. Depois passou por Jorge Pernigeiro. Exatamente. Sim. Mas o carnaval marcou, sabe, essas coisas. É muito gozado, porque as pessoas querem saber os bastidores, como é que eram os bastidores da TV. Isso que é o interessante. Essa história que você contou, por exemplo, aquela confusão toda, de repente desce para almoçar, prato de porcelana, talher de prata. Pô, era bizarro aqui, todos os talheres de prata. O Paulo Newton contou a história como era o nome dele, meu Deus do céu? Heitor Beltrão. Ele era ministro da desburocratização. Ele foi à Manchete e deixou o paletó dele pendurado numa cadeira. Seu Adolfo viu aquilo, jogou o paletó pela janela. Imagina isso. Aí Paulo Newton disse, vai lá buscar e tal, porque ele não sabia que era do ministro. O seu Adolfo, e ele ia desligando luz, né? Ele ia desligando luz. Onde ele estava, não tinha gente que estava ligado, ele desligava. O ar-condicionado da Manchete, nunca me esqueço disso. O ar-condicionado da Manchete funcionava no inverno, ele funcionava normal, até às 18 horas. 18 horas ele desligava o ar-condicionado todo da Manchete, só deixava o quarto andar, que era da TV, que ali não dava para desligar. Para você ter ideia, ele não sabia onde se tirava a TV do ar, porque ele falava, eu não quero ver miséria, eu não quero ver lixo, não, desliga, tira isso do ar. A gente não dizia para ele onde é que desligava a TV, ele achava que desligando ali parava todo mundo de ver aquela coisa feia, porque ele queria a Manchete toda bonita. Mas, Márcia, olha... Mas eu me lembro dele passeando pelo quarto andar também e entrava nas ilhas de edição e implicava com alguma coisa, queria que tirasse... E as pessoas falavam, Adolfo, tiramos, tá bom. Aí continuava tudo do mesmo jeito. Do mesmo jeito, exatamente. Era isso. Ele agia como se ele estivesse na casa dele. Para ele era a casa dele. Você esqueceu? Não era o local de trabalho. Você esqueceu dos cachorrinhos deles? Os cachorrinhos eram tudo. Tinha os cachorros. E tudo com crachá, né? Com crachá. Manchete. Presa com ele, né? Isso. Muito legal isso. Muito legal. Márcia, olha. Foi um prazer enorme te reencontrar, porque a gente não se via há muito tempo, porque você não era do jornalismo, você era da linha de show. Então a gente pouco se via lá. Eu chegava lá sempre à noite, para fazer a segunda edição. Mas legal de você estar aí, estar viva, estar ainda trabalhando, estar roteirizando, estar fazendo a coisa acontecer. Tá bom? Muito obrigado pela tua entrevista. Um beijo e uma boa semana. Quando tiver pronto o programa, aí eu te aviso, te mando o link para você mandar para todo mundo. Tá bom? Tá bom. Um beijo, boa sorte, muito obrigada, adorei. Tá bom, então. E eu vou terminar como a gente terminava o jornal. Lembra como é que terminava o jornal? Eu não lembro. Você não jogava muito o jornal, a gente falava, fique com a gente. Lembra? Tchau, querida. Tá certo. Obrigado. Tchau, querido. Obrigado. Tchau.